Após 10 anos, o Brasil volta ao Conselho de Segurança da ONU. É sobre isso que nós falaremos hoje aqui no canal Geografia Irada. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Se você gosta de Geografia, gosta de atualidades, quer estar bem informado, informada, peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, que todas as semanas temos vídeos interessantes. Se você é professor ou aluno aí, dá uma olhadinha na nossa playlist, muito material separado para professores e também para alunos. Bom, vamos lá então falar o que é isso, Marcelo, o Conselho de Segurança da ONU. A ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, essa organização ela tem como grande objetivo, na teoria, manter a paz no mundo, e para isso ela foi montando algumas organizações. Dentro delas nós temos lá o Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança ele vai sim se reunir, buscando tentar evitar algum grande conflito. Dos países que fazem parte desse conselho, nós temos um grupo de países que faz parte do Conselho Permanente e outro grupo que faz parte do Conselho Rotativo, ou seja, eles são eleitos dentro das suas áreas e aí vão representar ali, essa área continental nesse conselho. Então, basicamente, são dois grupos. Tá, Marcelo, qual é a diferença? Os países que são do Conselho Permanente, eles têm um poder maior. Eles têm o poder de vetar, uma grande decisão. Os outros países, eles vão sim votar, mas eles não têm esse poder maior, esse poder do veto. Quem é que faz parte desse Conselho Permanente? São 5 nações. As que saíram, digamos, muito bem, após a Segunda Guerra Mundial, com uma moral política muito elevada. Então, nós temos ali os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Esses países são do Conselho Permanente, eles têm o poder de vetar uma decisão. Os outros países, eles vão ali representar a sua área continental e vão ser eleitos. E o Brasil, em 2021, lá em junho, numa conferência que teve em Nova York, ele foi escolhido aí para representar a sua área. Hoje nós temos 12 grandes operações aí lideradas pela ONU para manter a paz no mundo. Dessas, o Brasil participa de 7 operações. Você deve se lembrar que o Brasil aí durante muito tempo liderou um movimento de pacificação no Haiti, um país localizado na América Central, que passou, na verdade não passou, que passa por grandes turbulências políticas. Um dos países mais pobres do mundo, de certeza o país mais pobre do continente americano, e tivemos recentemente o presidente que foi assassinado. E o Brasil lá liderou. E essa relação do Brasil com o Haiti também foi um dos motivos para que depois fizesse um acordo humanitário, um visto humanitário, e aí está o número de grandes haitianos no nosso território, explicado muito devido a essa relação existente entre o Brasil e o Haiti, através de um movimento que o Brasil lá visava pacificar. Você deve ter isso na sua memória. Bom, e aí continuando então essa explicação, nós temos lá o Conselho Permanente e o Conselho Rotativo. Desse Conselho Rotativo, nós temos outras nações que vão assumir com o Brasil. Em destaque aí, nós vamos apresentar para você. Nós temos a Índia, é um país aí que também durante muito tempo ela já liderou a sua área lá continental. Nós temos também a Irlanda, o México, a Noruega e o Quênia, que vão tomar posse, tomaram posse agora para o mandato de 2022, que está começando agora em 2022. Um detalhe também bem importante, o Brasil ele recebeu muitos votos. Na 75ª Assembleia das Nações Unidas, que foi em Nova York, o Brasil recebeu 181 votos. Foi um número expressivo, e mostra aí todo o poder que o Brasil tem. A gente tem que exercer mais esse poder internacionalmente, mas o Brasil, durante a sua história, ele teve aí grandes debates, grandes participações nessas reuniões. Tanto que ele reivindica, junto com outras nações, entrar no Conselho Permanente. É o famoso G4. Quando falar G4 para você, G4 são as nações que querem, que
se julgam, né, importantes para formar junto lá com os 5 países permanentes, lembrando, vou repetir para vocês, os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido, e aí entrariam esses outros 4 países, dentre eles o Brasil. Quais são os outros países que querem fazer parte desse Conselho Permanente? A Índia, o Japão e a Alemanha. Eles se unem tentando entrar. Mas o que então tem que acontecer para eles entrarem, Marcelo? Para eles entrarem nesse conselho, lembrando que os 5 permanentes têm o poder de vetar. Eles podem vetar a entrada, eles podem, por exemplo, vetar a decisão de uma invasão militar, né? Então esses poderes, esses 5 países têm esse poder maior, o poder de vetar. Então, para eles entrarem, não pode ter nenhum veto. Então é uma questão política. Por exemplo, o Japão para entrar, a China ela tem ali uma ressalva quanto à entrada do Japão, né? A China ela tem ali na sua história uma invasão japonesa que teve lá na Guerra da Manchúria. E aí, por exemplo, numa declaração que na época o presidente chinês falou, ela falava assim, respeita o poder, a influência no Japão na área e também no mundo, porém ela gostaria que o Japão se retratasse nos seus livros de geografia e de história, falando lá, contando o que realmente aconteceu, que não foi um ato heróico, mas sim um massacre. Então a gente vê essa tensão política contra o Brasil, né? Já teve pronunciamentos falando que o Brasil não consegue, por exemplo, resolver o problema da violência, da guerra urbana, da violência urbana, como vai querer ali falar sobre, né, conflitos mundiais. A Índia, por exemplo, também é contestada sobre toda a questão que envolve a Caxemira, né? Caxemira é uma área entre a China, o Paquistão e a Índia, e ali tem uma tensão muito grande e a Índia não consegue resolver. Então a gente vê que não é tão simples assim que um país passe de um país rotativo para um país permanente, porque ser do Conselho de Segurança Permanente é um grande poder político. Vou falar aí para você só para ter uma ideia. Em 2003, o Conselho se reuniu, né, para tentar pacificar a questão do Iraque. Lembra, depois do 11 lá de setembro de 2001, os Estados Unidos começa ali o combate ao terror. E aí vamos lá, invadir ou não invadir? Os Estados Unidos, né, decidiram vetar, e aí tem uma forma de quebrar o veto, que aquela população realmente esteja ali sofrendo algum perigo, o uso de alguma arma ali, né, seja química, né, ou armas nucleares, sei lá, um poder que a população vai ficar totalmente refém. E foi isso que os Estados Unidos tentou provar, falando que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Depois foi comprovado que era mentira. Mas até averiguar isso tudo, foi lá e conseguiu, né, quebrar o veto e teve a invasão lá no Iraque. Capturaram, mataram Saddam Hussein, né? Então a gente vê que esse poder de veto, às vezes ali, a pessoa usa ao seu favor. Outro exemplo agora, a questão da Síria, né? A Rússia foi lá e vetou a invasão. Ela tem o poder do veto. Os Estados Unidos tentou, né, outras nações, falar que a Síria estava usando uma arma, né, que era o gás sarin. Não conseguiu comprovar e aí o veto foi mantido. Só para a gente entender a relevância desse conselho, é óbvio que tem que ser um conselho mais democrático, mas que algumas nações têm um poder maior. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido o que é o Conselho de Segurança, o seu objetivo, lembrando, manter a paz no mundo. Nós temos grupos de países que são os permanentes e os rotativos. E o Brasil agora, após 10 anos, está ali, né, novamente nesse grupo dos países que representam a sua área continental, junto com o México, junto com a Índia, né? Então, só para você lembrar disso. A diferença entre eles, esse tem o poder de vetar uma decisão. E esses vão votar, né, se deve ou não intervir, representando a sua área. Tranquilo? E aí o Brasil, junto com outras nações, formam o G4 que querem passar para o Conselho Permanente. Se gostou, like, compartilhe e marque seus amigos e vem comigo aprender a geografia de uma forma irada. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.